E aí, gurizada, vamos começar de novo então. As aulas de sepsi vão ficar gravadas aqui em vídeos. Eu vou separar em dois ou três vídeos. O primeiro vídeo, que é esse, eu pretendo que seja bem curto. Eu vou falar sobre o diagnóstico de sepsi, tá? E eu espero que seja rapidinho e fácil de entender. Se vocês estão ouvindo um barulhinho de chuva, é verdade. Tá chovendo e tá chovendo tanto que tá saindo no áudio. Então vocês que estão na Bahia aí e tal, morram de inveja aqui que tá frio e chovendo. Então vamos lá, diagnóstico então. Em primeiro lugar é o seguinte, gurizada, teu paciente vai morrer de sepse, certo? Então tu já fica com isso claro. Se tu ficar chupando bala, teu paciente vai morrer de sepse. A sepse é a associação de uma infecção com uma disfunção orgânica. Então, para fazer esse diagnóstico, eu preciso ter infecção e preciso ter disfunção orgânica. Ou seja, uma lesão de qualquer órgão, uma lesão aguda de qualquer órgão. O tratamento para sepse é dar antibiótico em até 1 hora após o diagnóstico. Então, se tu percebeu que ele tem uma infecção e que ele tem uma disfunção orgânica, tu tem 1 hora para dar antibiótico e mudar o desfecho desse paciente. Se tu falhar em dar o antibiótico nessa 1 hora, tu está falhando em mudar o desfecho, mortalidade. Então, qual é a definição de sepse aí que vem lá pelo Sepsis 3, né, que é uma publicação mais recente sobre isso? A sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora da vida, ou seja, não pode ser qualquer uma disfunção orgânica, causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Então, a pessoa faz uma infecção, tem uma resposta desregulada a essa infecção, e isso vai acabar levando a uma disfunção orgânica que ameaça a vida dessa pessoa. Tem que ter todas essas coisas para ter sepse. Então, a gente colocou bolinhas coloridas ali para identificar cada uma delas com um desses três elementos aí que servem para me ajudar a fazer o diagnóstico de sepse. Então vamos desenhar o diagnóstico para ficar bem facinho. Então eu tenho minhas três bolinhas ali, ó, a disfunção orgânica, a infecção e a resposta inflamatória. Prestem atenção uma coisa aí, a infecção pode ser apenas presumida. Eu não preciso de um diagnóstico completo, assim, cabal de infecção. A infecção pode ser só uma suspeita, uma infecção presumida. Se eu junto essas três coisas, ali eu tenho o diagnóstico de sepse. Beleza, então essa é a sepse. Ela junta disfunção orgânica, resposta inflamatória e infecção. Na prática, o que acontece? Tem um probleminha, né? O próprio diagnóstico da infecção, eu já estou diagnosticando a resposta inflamatória ao mesmo tempo, né? Então, leucocitose, febre, taquicardia, né, relacionada com febre, talvez, são critérios diagnósticos para eu diagnosticar uma infecção. Então, acaba havendo uma certa redundância entre esses dois aí, a infecção e a resposta inflamatória. A ponto de que hoje em dia nem é mais necessário tu ter a resposta inflamatória bem demonstrada, tu só precisa ter uma infecção e uma disfunção orgânica. Então, tu faz o diagnóstico apenas com infecção e disfunção. Bom, aí o Sepsis 3 nos trouxe uma coisa que foi meio surpreendente. Ele nos trouxe como critério para identificar um paciente com sepse o Quick-SOFA. Quick-SOFA é um score com 3 itens, que se o paciente tiver 2 desses itens, ele vai ter sepse. Os itens seriam, então, a frequência respiratória, qualquer Glasgow abaixo de 15 e uma pressão sistólica baixa. Então, se o meu paciente pontua 2 ali, tipo confusão mental ali no Glasgow e pressão sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio, esse paciente vai ter sepse. Isso aí deu bastante discussão, e para vocês entenderem o ponto da discussão, eu vou entrar dentro daquela bolinha branca da sepse ali. Se eu olhar melhor para minha bolinha da sepse, eu vou ver o quê? Que todos aqueles pacientes ali dentro da bolinha, eles têm pelo menos uma disfunção orgânica, né? E eu separei a bolinha numa parte ali na proporção dos pacientes que têm uma disfunção orgânica, mas quais deles que teriam 2 pontos no Quick-SOFA? Ou seja, que teriam 2 disfunções orgânicas. E o que eu percebo rapidamente, então? Com esse critério do Quick-SOFA, lá do Sepsis 3, eu estou esperando o paciente ter 2 disfunções orgânicas, certo? Então, isso acaba que não combina muito com aquela orientação de dar antibiótico o mais rápido possível, né?
Então, o que aconteceu? Outras entidades que não participaram daquele consenso, como o Instituto Latino-Americano de Sepsis e o Surviving Sepsis Campaign, eles sugerem o seguinte, que qualquer disfunção orgânica faz diagnóstico, que é muito mais coerente. Então, a gente vai usar a definição de sepse, né? O diagnóstico de sepse, ele vai precisar que eu tenha uma infecção presumida, não necessariamente confirmada, e uma disfunção orgânica de instalação recente, ou seja, menos do que 48 horas, certo? O que seria essa disfunção orgânica de instalação recente? Podem ser várias disfunções. Pode ser simplesmente uma depressão sensorial, qualquer Glasgow baixo, confusão mental, por exemplo, um débito urinário menor do que meio ml quilo hora por 2 horas, apenas, a não ser que seja hipovolemia, uma relação PaO2-FiO2 menor do que 200, ou 250, se não tiver pneumonia, creatinina maior do que 2, bilirrubina maior do que 2, plaquetas menor do que 100 mil, RNI prolongado acima de 1,5. Todas essas disfunções que eu falei aqui, elas já vão te dar o diagnóstico de sepse, certo? Qualquer uma delas associada a uma infecção, se tudo for agudo, tanto a disfunção quanto a infecção, eu já tenho o diagnóstico de sepse. Na parte cardiovascular, se eu tiver uma pressão arterial sistólica menor do que 90 ou uma média menor do que 70 e se tiver um lactato arterial aumentado, eu também tenho disfunção orgânica e tenho diagnóstico de sepse. O choque séptico vai ser quando eu juntar essas duas coisas. Eu vou juntar uma necessidade de vasopressor para manter uma PAM acima de 65, ou seja, uma disfunção cardiovascular, e, ao mesmo tempo, no mesmo paciente, qualquer nível de lactato acima de 2 milimol por litro, certo? Após uma reposição volêmica adequada. Se o meu paciente apresenta a necessidade de vasopressor e o lactato alto, ele faz parte de um subgrupo de pacientes muito mais graves, que são os pacientes do choque séptico, certo? Então, esse quadrinho inicial aqui é o diagnóstico de choque séptico. Bom, gurizada, esse é o primeiro vídeo do diagnóstico. Super resumido, podem assistir várias vezes. Logo em seguida, eu vou largar o segundo vídeo.